Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, os versículos de 26 até o 29. 1 Coríntios 11, versículos de 26 a 29. Queria, enquanto os irmãos abrem, compartilhar com os irmãos uma descoberta minha, na realidade minha com algumas pessoas, a respeito desse púlpito. Eu não sabia que esse púlpito ele era ajustável para a minha estatura, né? Vocês gostaram? Ficou mais baixinho. Eu não fico tão escondido aqui atrás, né? Porque eu também tenho uma estatura, sim, considerável, né, irmãos? Minha altura aí é uma coisa para ser notada. Vamos então ler o texto. Abriu aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 11, versos de 26 a 29. O texto também será projetado ali em breve. Eu vou ler aqui na versão Almeida século 21. Você acompanha aí na sua versão. Diz assim o texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Esse é um texto que, na realidade, é uma exortação de Paulo àquela igreja em Corinto, relacionada à forma de como estes membros realizavam esse memorial, essa cerimônia para se lembrar do sacrifício de Cristo, né? E eu tenho algumas lições que nós podemos tirar desse texto, mas antes dessas lições, existem algumas coisas, principalmente duas coisinhas que nós precisamos nos atentar quanto ao contexto dessa passagem aqui, né? São duas considerações que eu queria fazer antes a respeito do que era a ceia naquela época e quais eram os costumes daquele povo com relação a esse tipo de celebração, né? Então, dessa forma, nós vamos remontar aqui o cenário. Primeira questão, o que era a ceia naquela época? A ceia daquele tempo, o tempo que nós estamos falando aqui, é nos primeiros 30 anos da igreja, entre 30 depois de Cristo e 60 depois de Cristo. A ceia naquele período não era da forma como nós celebramos aqui, sabia? Não era da forma como vem sido celebrado já há um bom tempo, né? Que nós celebramos como? Nós colocamos ali um pãozinho cortadinho, nós temos um suco já divididinho e tudo mais, né? Agora, a minha pergunta para você, você consegue saciar a sua fome? É uma janta para você? Os elementos são servidos aqui? Não é. Mas a diferença é que naquele tempo era. Naquele tempo, num tempo muito recente do início da igreja, a ceia não era simplesmente elementos em pequena quantidade a fim de simplesmente lembrar do sacrifício de Cristo, como nós fazemos hoje. Naquele tempo a ceia era uma refeição. Assim como nós chamamos de a ceia de Natal, que é um jantar de Natal, né? A ceia de Ano Novo, o jantar do Ano Novo. Naquele tempo essa era a ceia da Páscoa. Era um jantar, era uma refeição completa. Tinham outros alimentos ali na mesa também postos, né? E aí, na realidade, a ideia lá é que eles se reuniam para cultuar a Deus, para lembrar também do sacrifício de Cristo e tomar da ceia. E dentro desses elementos que eles tinham, os alimentos que eles tinham lá, eles tinham também pão e tinham também o vinho, que hoje nós representamos pelo suco de uva, né? Então nós precisamos lembrar disso. A recomendação de Paulo é para pessoas que tomavam a ceia dessa forma. Não da forma exata como nós tomamos hoje, mas era uma refeição completa. Era um grande jantar, uma mesa grande, às vezes até, dependendo do tamanho da congregação, usava-se mais de um cômodo da casa. Uma casa com mais de uma sala de jantar, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. E uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é a respeito dos costumes gregos para esse tipo de refeição, né? Porque a igreja de Corinto ficava numa região da Grécia. Corinto era uma cidade portuária, como se fosse Santos. Só que a diferença de Corinto é que é uma cidade que tem porto dos dois lados.
Entende? É uma cidade muito portuária. É como se em Santos tivesse na frente um oceano e atrás já fosse um acesso ao Oceano Pacífico. Mais ou menos isso. Então era uma conexão muito importante ali. Tinha muita gente ali, de culturas completamente diferentes. Mas a cultura predominante era a cultura local, cultura grega. E aí tem algumas considerações que nós precisamos fazer com relação aos costumes gregos das refeições, das grandes refeições. E era exatamente o que os coríntios estavam fazendo, né? Era um costume dos gregos a posicionar hierarquicamente as pessoas. Ou seja, os mais ricos sentam mais na ponta, os mais pobres sentam mais distantes, né? E vai indo dos mais ricos para classe média alta, classe média baixa. Eles tinham esse costume. E até tinham um costume de separar isso em salas, sabia? Separavam em salas. Tinha uma sala que cabia mais ou menos umas 40 pessoas. Isso era comum. E tinha uma mesona bem grande, assim, onde todo mundo sentava e podiam participar dessa refeição. E aí tinham outros ambientes, quando era mais gente, que não cabia ali acomodada naquela sala, tinham outros ambientes. Tinha um ambiente maior, tinha um outro ambiente um pouquinho menor lá, para poder acomodar todas essas pessoas, né? O fato de ter um ambiente grande ou outros ambientes não tem nenhum problema. A questão está nessa hierarquia que eles faziam. Eles dividiam as pessoas por classes econômicas, por classe social. É assim que eles faziam a divisão lá. E nós vemos na Bíblia, em vários momentos, que divisão dentro da igreja não dá certo. Divisão dentro da igreja não funciona. Nós vemos esse problema sendo real na igreja dos Coríntios, aqui nesse capítulo mesmo, 1 Coríntios 11, no versículo 18. Se você está aberto aí, dá uma olhadinha um pouquinho atrás, lá no versículo 18. Diz assim, ó: porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. É justamente dessas divisões que está falando. As divisões na celebração, as divisões na refeição. Eles não se reuniam todos no mesmo lugar, os mais abastados juntos com os mais necessitados. Não. Eles já faziam essa separação, né? E aí tem uma outra coisa também, que nessa disposição de lugares, onde mais próximo ali, num local um pouquinho melhor, na melhor sala de jantar da casa, ficavam os mais ricos. Dentro dessa disposição, também havia a influência do serviço de comida. Havia diferença disso. É como se assim, vou explicar conforme foi aqui ontem para nós aqui, que nós tivemos aqui o jantar ontem, e era o rodízio, né? E as pessoas entravam por essas duas portas. Então, às vezes, ainda bem que entravam pelas duas, porque se entrasse só por essa, quem que vai ser servido primeiro? As pessoas que estão mais próximas a essa porta. Alguns sofreram com isso. Alguns sentaram lá naquela pontinha lá. Aí teve que ir gente por trás para conseguir servir. Mas naquela época uma coisa parecida. Os mais ricos sentavam mais próximos ao serviço melhor da comida. Do melhor vinho, do melhor pão, né? Dos melhores pratos. E eles eram melhores servidos do que os mais pobres. O que chegava para as pessoas mais pobres, nos outros cômodos, era muito mais escasso, era um vinho pior. E Paulo faz essa crítica também a essa igreja. Lá no versículo 21, quando ele diz assim, ó: pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Eles tinham esse problema. Um problema também de que eles não se esperavam para a refeição, para a ceia. Eles já iam fazendo aqui, não esperavam os outros membros chegarem, né? É que nem um churrasco. Churrasco você também não espera todo mundo chegar. Você vai fazendo a carninha, você coloca o frango que demora mais, né? É como se fosse assim, não tem problema isso no churrasco. Mas na ceia tinha muito problema. Porque acontecia exatamente o que Paulo falou aqui. Os mais ricos ficavam mais fartos de comida ali naquela refeição. E os mais pobres passavam fome, né? Então, formando esse cenário aqui, um cenário da ceia como uma refeição, né? E também da ceia daquela igreja como sendo uma refeição que estava sendo influenciada
por princípios e costumes da cultura local, não os costumes e os valores cristãos, eu queria te apresentar 3 lições que nós encontramos aqui dos versículos de 26 até o versículo 29. Né? 3 lições sobre a ceia do Senhor. E a primeira dessas lições é a lição do erro. Paulo ensina para eles um erro. Ele mostra para eles um erro que eles estavam cometendo. Né? Primeira lição que nós encontramos é a respeito do erro de tomar a ceia indignamente. Essa é a primeira lição. Comer do pão e do vinho indignamente. Esse é o primeiro erro. E isso é uma coisa que é muito falada, né? É muito falado. Talvez você provavelmente você já ouviu falar desse texto. Você já ouviu falar a respeito de tomar a ceia indignamente. Justamente por isso que nós precisamos dar uma atenção. Porque o que isso significa de fato? O que é tomar a ceia indignamente? É isso que nós vamos dar uma atenção aqui nesse momento, né? Porque esse é um erro que pode ser cometido por todos nós que participamos desse memorial. Então, olhando aqui para o texto, nós vemos isso no versículo 27, que diz assim: quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A palavra-chave que nós encontramos nesse verso é maneira indigna, né? São essas 2 palavras, esse é o conceito-chave, não é? A gente identifica a palavra-chave tirando ela. Se você tirar ela e não fazer mais sentido, é porque aquela palavra ela era chave. Nesse momento aqui, a palavra-chave é de modo indigno, ou então, literalmente, indignamente. O que Paulo fala aqui é de comer a ceia indignamente. E a ideia de algo indigno é a mesma de algo inapropriado. Para te explicar bem o que significa isso, eu queria que você imaginasse um objeto aqui. Você conhece aquelas balanças bem antigas de contrapeso? Conhece? É uma balança que ela é uma hastezinha aqui, é uma coluna, né? E aí tem uma haste aqui em cima. E aí em cada lado tem como se fosse um pratinho. E aí você tinha pesos, isso é muito antigamente, né? Você tinha pesos que já eram definidos, né? Pezinhos de ferro. Você colocava assim, eu quero saber se essa Bíblia tem 10 quilos. Eu pego e coloco 10 quilos de um lado e coloco a Bíblia do outro. Se igualar, quer dizer que a Bíblia tem 10 quilos. Se a Bíblia levantar, quer dizer que ela tem menos. Se a Bíblia descer, quer dizer que ela tem mais do que 10 quilos. E aí eu preciso ir igualando. A ideia de algo inapropriado é a mesma ideia dessa balança. A ideia de quando a balança, o peso que é posto não corresponde ao objeto que está sendo pesado. É essa a ideia de algo indigno, de algo inapropriado. E quando nós aplicamos esse conceito às pessoas e às ações das pessoas, nós chegamos à conclusão de que as pessoas podem tomar atitudes e posturas que não são apropriadas dos seus valores. Você diz ser alguém, vamos supor, você diz ser cristão. Quando você diz ser cristão, se colocam alguns valores, que são esses pezinhos desse lado da balança. Mas aí quando se compara com as suas ações, opa, peraí, não corresponde, não é o mesmo peso. Essa é a ideia de uma coisa inapropriada. E Paulo adverte os coríntios a não tomar a ceia dessa forma. Ou seja, a não tomar a ceia do modo inapropriado com que ela deveria ser celebrada. Nós vemos então que existe uma forma, né? Existe aqui valores que nós precisamos ter para celebrar a ceia. E o que eles estavam fazendo então naquela igreja, na igreja dos Coríntios, eles estavam permitindo que os valores do mundo, os valores gregos para as refeições grandes, entrassem dentro da celebração da ceia. Era isso que eles estavam permitindo. Os valores gregos de que os ricos são servidos primeiro, os ricos recebem melhores alimentos, de que deve ser feita divisão entre classes econômicas e classes sociais.
estava sendo colocado como mais importante do que o valor cristão de amor ao próximo. Entende? Esse era o modo inapropriado que eles estavam celebrando. Porque para se celebrar a ceia, o que Paulo fala é que existe um modo apropriado para se celebrar a ceia. Existe não somente um modo no sentido prático, né? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de valores nas pessoas que celebram, nas pessoas que tomam parte disso. E os coríntios, eles estavam ignorando esses valores. Eles tornaram a ceia uma festa egoísta. Uma festa onde, na realidade, as pessoas vinham simplesmente para se alimentar. E esse era um grande problema. Esse era um grande problema. Paulo até questiona eles, ali entre os versículos 17 e os versículos 24. Ele questiona eles e ele pergunta assim para eles: por acaso vocês estão vindo aqui para a ceia para simplesmente comer? Vocês não têm alimento em casa, não? Não tem do que comer na sua casa? A ceia não era para isso. O princípio primordial da ceia não era simplesmente o alimento. O princípio primordial da ceia é aquilo que está no versículo 26. Todas as vezes que comerdes do pão e tomardes desse cálice, proclamais, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os coríntios se esqueceram disso. Tornaram aquele momento simplesmente os alimentos. Era mais importante os elementos que tinham ali, as pessoas que iam vir, do que proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. E isso, irmãos, é tomar a ceia de modo indigno. Era isso que eles estavam fazendo. Nós podemos então resumir que tomar a ceia indignamente é permitir que os valores do mundo sejam mais importantes que o memorial de Cristo. E dessa forma também, permitir que os valores do mundo sejam mais importantes do que um andar de modo digno, do que viver uma vida de santidade, segundo o Evangelho. É assim que nós podemos resumir. É quando os alimentos se tornam mais importantes do que o corpo e o sangue de Cristo. E, infelizmente, irmãos, isso pode acontecer conosco. Não é só porque a nossa ceia é diferente que isso não pode acontecer conosco. Porque às vezes você olha e fala assim, mas aqui não é uma refeição. Então, não há nenhum problema, não há nenhum risco. Mas há. Há um risco sim, porque não está na forma da ceia. Está nos valores de quem a celebra. Aí que está o modo indigno de se tomar a ceia. E nós podemos sim tomar a ceia de modo indigno quando permitimos que os princípios do mundo sejam mais importantes do que a memória de Cristo. Tomamos a ceia de modo indigno quando permitimos que os valores e princípios do mundo, do velho homem, sejam mais importantes do que a memória de Cristo. E em termos práticos, irmãos, nós fazemos isso quando tomamos a ceia sem nenhuma preocupação com uma vida de santidade. Aí nós estamos fazendo isso. Quando lá fora você vive uma vida conforme dá na telha. Você vive fazendo o que você quiser, você não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em ter uma vida de oração, uma vida de devoção. Mas aí você vem aqui e quer celebrar a ceia. Esse é um problema. Isso é tomar a ceia de modo indigno. Porque aí você não está se preocupando com a memória de Cristo em si. Não há essa preocupação. Mais importantes na sua vida estão sendo os valores do mundo, se você faz isso. E não a vida de santidade que o Evangelho nos pede. Né? E nós podemos também tomar a ceia de modo indigno quando nós atribuímos à ceia poderes que não lhe são conferidos. A gente acostuma, às vezes por falta de orientação, achar que a ceia perdoa pecados, irmãos. Ceia não perdoa pecados, porque senão Paulo aqui, em 1 Coríntios 11, 26, não diria
que quando nós comemos e bebemos, proclamamos a morte do Senhor. Ele diria que quando comemos e bebemos, nossos pecados são perdoados. E não é isso que ele fala. Porque o que perdoa os nossos pecados é a confissão diante do sangue do Cordeiro. Amém? A ceia não lava os nossos pecados. A ceia, ela serve para proclamarmos, para lembrarmos a respeito do sacrifício de Cristo. Por isso que tem esses dois elementos. Nós temos que lembrar do seu corpo moído ali. Nós temos que lembrar do seu sangue derramado por nós naquela cruz. E quando nós atribuímos à ceia poderes que não são conferidos a ela, nós estamos tomando ela de modo indigno. Porque aí tudo coopera para você viver conforme os seus princípios e valores lá fora. Não se preocupar com uma vida de santidade. E aí você chega aqui no domingo que tem ceia. E você quer tomar a ceia para que os seus pecados sejam perdoados. Não é isso, irmãos. Não é isso que perdoa os pecados. O que perdoa os pecados é arrependimento, é confissão. É o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Então, a lição que nós temos aqui é muito clara. Nós não podemos permitir que os valores do mundo sejam mais importantes do que a lembrança da memória de Cristo. Amém? Em segundo lugar, nós temos a lição da exortação. Nós vemos essa exortação lá no versículo 28. E é a respeito da exortação de como que nós devemos celebrar esse memorial. Essa é a lição que nós temos aqui, né? No primeiro ponto, foi apontado o erro, né, de tomar a ceia de modo indigno. Aqui é apontada a correção, a exortação para esse erro. E nós vemos isso então no versículo 28, que diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Né? A palavra-chave aqui é examine. Tira ela, não faz sentido. Examine, pois, o homem a si mesmo. E esse é um verbo, na realidade, que é no modo imperativo. Sabe o modo imperativo? Que é uma ordem. Não é uma sugestão. Não é o subjuntivo, né, que se assim te agradar, você pode fazer isso. Não. É imperativo, é faça. Examine. Essa é a exortação que nós temos. Uma exortação em forma de ordem para todos aqueles que participam da ceia. E é interessante, porque essa palavra tem alguns sentidos interessantes, né? Esse examine. É a mesma palavra lá atrás, entre 700 a.C. e 300 a.C., ela era usada de outra forma. Ela era usada para descrever o processo de purificação dos metais. Esse é o sentido do examine-se. Você sabe como que é feita a purificação dos metais? Para você ver se o metal está puro mesmo, o que você tem que fazer? Você precisa derreter o metal. Você precisa colocar no fogo uma temperatura muito alta. E dessa forma, as impurezas desse metal, elas decantam. Entende? Elas ficam separadas em cima. Aí você pega alguma haste, e na hora que você passa ali, sai todas as impurezas. Isso acontece com alumínio, com ouro, a prata. Vários metais, é assim o processo de purificação. É um teste. A ideia de um teste pelo fogo para verificar a genuinidade ou a pureza. Então, a ideia desse examinar é a ideia de um teste de pureza. Essa é a ideia que Paulo trabalha aqui. E para os coríntios, significava que cada um dos membros daquela igreja, que tomavam parte ali da ceia, eles deveriam fazer um teste no íntimo da alma deles, para identificar as impurezas dos seus corações, ou ainda melhor, para identificar e verificar se a motivação deles ali naquele momento estava correta, se a motivação estava apropriada. Percebe? Essa é uma exortação direta ao erro de tomar a ceia de modo indigno. É preciso se examinar.
procurar as suas motivações, os seus valores, o modo de vida que tem sido levado, para então verificar e comprovar que sim, eu estou andando de modo digno. Essa é a ideia da palavra do examine-se. Então, meus irmãos, antes de participarmos da ceia do Senhor, é preciso que nos examinemos inteiramente. E às vezes você olha, porque constantemente a gente fala sobre essa questão de se analisar, né? De você olhar para dentro de você, para os seus atos e tudo mais. Mas eu queria que você fosse um pouco mais a fundo do que isso. Normalmente esses conceitos que a gente lida o tempo todo, eles se tornam um pouco leves, um pouco até banalizados, não no mau sentido. Mas eu queria que você desse atenção a essa autoanálise. Dê atenção a esse examine-se. Porque a ideia de Paulo, ao dizer para as pessoas se examinarem antes de tomar a ceia, é a mesma ideia daquele teste pelo fogo. Ou seja, não é um processo fácil. Não é uma tarefa simples se examinar. É um processo difícil e doloroso, pode ser. Por que pode ser doloroso? Porque às vezes você vai encontrar aquilo que você não quer. Nós temos a tendência de olhar para as nossas vidas e enxergar o lado bom, né? Isso pode ser positivo, te ajuda muito na sua autoestima, por exemplo. Só que a questão é, existem alguns momentos em que nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Você precisa olhar para a sua vida, examinar, tirar tudo que tem ali, não deixar passar nada, como se você colocasse a sua vida na peneira mais fina que existe, para então você encontrar quais são as impurezas, porque do contrário, estaremos tomando de modo indigno. Se nós não nos examinarmos da forma devida, essas impurezas elas vão passar. Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar assim, não, mas isso aí não sei se é completamente ruim, não. Não, imagina. Foi para um fim bom. Ou então às vezes você pensa assim, não afetou ninguém. Não afetou ninguém. Isso aí me afetou só. Uma coisa que eu fiz, ninguém sabe, não está afetando ninguém, não está fazendo mal para ninguém. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Porque dessa forma, você está tomando a ceia de modo indigno. Analise. Se examine. Faça esse teste. Para então buscar se está de fato digno, se está de fato apropriado a forma como deve ser celebrado esse memorial. Então, esse pode sim ser um exame doloroso. Só que eu não queria que você pensasse que depois desse exame, você não deveria tomar a ceia. Não pense assim. Por quê? Porque a ideia do exame que Paulo trabalha, ele não fala de um teste no qual você foi reprovado. Ele fala de um teste onde você foi aprovado. O metal, depois de derretido ali, as impurezas com certeza saíam. Era impossível o metal permanecer impuro. Todas as impurezas saíam e o metal era totalmente puro. Então a ideia desse exame é para que você seja aprovado. Em termos práticos, antes de tomar a ceia, reflita. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua semana. Como nós fazemos aqui mensalmente, olhe para o seu mês. Verifique se não existem pontas soltas, conflitos que não foram resolvidos, pecados que não foram confessados. Confesse-os nesse momento e tome a ceia, relembrando da morte de Cristo. Não fique sem tomar, porque você não quis se arrepender. Se arrependa. Torne-se digno, torne-se apropriado, mude. E tome a ceia. Amém? Nós devemos fazer esse exame completo em nossas vidas antes de tomar a da ceia, de participar desse momento do corpo e do sangue de Cristo. Para que haja então o arrependimento dos pecados que foram apontados naquele exame. Essa é uma lição importante sobre a exortação que Paulo nos dá e dá aos coríntios. Em terceiro e último lugar, uma última lição é a lição do exemplo.
Paulo, ele cita um exemplo. Nós encontramos aqui o exemplo citado daquilo que acontece com as pessoas que tomam a ceia indignamente e sem fazer esse exame, sem fazer a autoanálise, né? Nós vemos isso no versículo 29. Confere aí comigo. O texto diz assim: quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos que existe punição para quem não discerne o corpo do Senhor. O que é esse discerne? Discernir, as pessoas que não discernem são aquelas que não fazem distinção, né? Aqui me parece ser uma referência àquelas pessoas que tomam a ceia indignamente e não fazem esse exame, porque não conseguem diferenciar o que é apropriado do que não é apropriado nessa cerimônia, nesse memorial. Essas são as pessoas que não discernem o corpo do Senhor. E Paulo fala que para essas pessoas há condenação. Essa palavra condenação, não pense que se refere a uma condenação eterna, tá bom? Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de uma punição divina. Que aqui tem muito mais o sentido de uma disciplina. Deus disciplina as pessoas que tomam a ceia indignamente. Ele disciplina essas pessoas. E Paulo mostra que dentre os coríntios haviam pessoas que estavam seguindo esse exemplo. De tomar a ceia indignamente. De não se examinar, de não se analisar. Tomando parte ali desse memorial. Pessoas que não faziam a distinção das coisas, não sabiam se tornar dignas, se tornar apropriadas para participar ali daquele memorial. Nós vemos isso no verso 30. Dá uma olhada comigo aí no verso 30. Onde ele fala que por conta de haverem membros que estavam tomando a ceia indignamente, haviam também enfermos no meio deles. O verso 30 diz assim: por causa disso, a referência aqui é tudo que está falando lá em cima, de tomar-se indignamente, de não se examinar. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Está vendo a punição? Existe consequência para as pessoas que celebram o memorial da morte de Cristo sem a análise, o exame necessário, sem o molde correto, sem estarem apropriadas para essa tarefa. E esse exemplo que Paulo dá sobre a condenação, a punição divina, pessoas que estão doentes, pessoas que faleceram por conta disso, esse exemplo deve nos chamar a atenção para a seriedade da ceia. A ceia é algo muito sério. Ceia não é brincadeira. Por isso que na igreja batista, aqui na nossa igreja, nós orientamos que você tome a ceia se você é batizado ou então membro regular dessa ou de outra igreja batista. Porque é uma coisa séria. Nós não podemos brincar com a sorte nesse instante. Nós não podemos testar para ver se de fato o que o texto está dizendo é verdade, entende? O texto fala que existe punição para as pessoas que tomam a ceia de modo indigno. Existe condenação. Entre os coríntios tinham pessoas doentes por causa disso. Entre os coríntios tinham pessoas que até tinham morrido por causa disso, porque tomavam a ceia de modo indigno. Então, é um memorial sério. E isso nos chama também a atenção para a necessidade de fazermos essa distinção entre os valores de Deus e os nossos princípios. É muito importante diferenciarmos isso. É muito importante nos examinarmos, para então tomarmos a ceia de um modo digno. Para então tomarmos a ceia da maneira apropriada com a qual ela deve ser tomada, né? Se nós não fazemos o exame, se nós não nos analisamos, se nós não confessamos os nossos pecados,
se nós não damos a devida importância para os princípios e os valores de Deus, e mantemos a nossa vida santa e pura, em todos os momentos, não somente no segundo domingo do mês, aí sim, nós não teremos essa punição e essa condenação. Pelo contrário, nós estamos sujeitos a isso. É uma disciplina de Deus, para que possamos acertar o nosso caminhar. Concluindo, eu queria te orientar a fazer 3 coisas. Tome cuidado com esse erro. Isso, tome cuidado com esse erro. Tome cuidado com o erro de tomar a ceia indignamente, de forma não apropriada. Dê ouvidos a essa exortação. Se examine de fato. Não se contente com o exame simples. Não se contente com o exame que vai verificar só determinadas áreas. E pode ser mais barato, pode ser menos doloroso. Não se contente com isso. Faça o teste completo da pureza. Faça o exame completo. Reflita. Pare. Pense. Ore. Procure identificar. Existe algo que me torna inapropriado nesse momento? E se existe, confesse. Confesse e tome a ceia com a maior alegria do mundo. Se lembre da morte de Cristo. Proclame esse sacrifício e ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Em último lugar, não siga esse exemplo. O exemplo daquele que não se examina e toma a ceia de modo indigno. Porque há punição divina para estes. Amém?